Olá, eu sou o Marco Oratti e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda a semana no portal marcoratti.net. Nessa videoaula eu vou falar sobre o princípio da substituição de Liskov, que é um dos princípios SOLID. Nas duas videoaulas anteriores eu apresentei os conceitos dos princípios SOLID e falei do princípio da responsabilidade única, relativo à letra S, e do princípio aberto-fechado, relativo à letra O. Lembrando que a palavra SOLID ele é um acróstico onde cada letra significa a sigla de um princípio. Nessa videoaula eu vou falar sobre o princípio da substituição de Liskov. O princípio da substituição de Liskov ele foi elaborado por Barbara Liskov em 1988. Aqui tem uma imagem, uma foto da Bárbara. E aqui eu coloquei um link de um vídeo dela no YouTube, acho que de 2009, onde ela faz uma palestra sobre abstração. O princípio da substituição de Liskov ele está relacionado com o conceito de herança. E ele foi definido da seguinte maneira. Se Qx é uma propriedade demonstrável dos objetos x de tipo t, então Qy deve ser verdadeiro para objetos de y de tipo S, onde S é um subtipo de T. Você entendeu alguma coisa? Provavelmente não. Isso aqui parece mais uma sentença matemática. Na verdade, a formação da Barbara Liskov é matemática. Mas nós podemos tornar essa definição de uma forma mais inteligível. Então, o princípio da substituição de Liskov, ele pode ser entendido da seguinte maneira. As classes bases devem poder ser substituídas por suas classes derivadas. Ou ainda, objetos das subclasses devem poder substituir objetos das classes bases, sem que ocorra mudança de comportamento. Este, na verdade, é o princípio da substituição de Liskov. E esse princípio ele é importante porque ele permite verificar se a sua hierarquia de herança foi definida corretamente. E se você realmente conseguir aplicar o princípio na sua hierarquia de herança, os testes de unidade para a superclasse, eles vão funcionar para a subclasse. Como o conceito de herança é um conceito intimamente relacionado com a definição do princípio, eu vou recordar rapidamente um conceito bem básico sobre herança. Nós podemos ter dois relacionamentos. Na verdade, nós podemos ter mais relacionamento entre classes, mas eu vou falar de dois aqui, da herança e da composição. Como que eu identifico quando eu tenho herança e quando eu identifico quando eu tenho composição. A herança, ele é um relacionamento do tipo E1, porque o relacionamento entre uma subclasse e sua classe base ele é um relacionamento do tipo E1. Enquanto que a composição é um relacionamento do tipo T1. Vamos usar um exemplo. Quando eu digo pizza é um alimento, você intuitivamente concorda com isso. Agora, quando eu digo pizza tem ingredientes, também. Neste primeiro exemplo, pizza poderia ser definida como uma subclasse da classe base alimento. Da mesma forma, carro é um veículo. Aqui carro seria a subclasse e veículo a classe base ou classe pai. No princípio E1, eu consigo substituir veículo por carro, porque carro é um veículo. Agora, quando eu tenho a composição,
eu aplico o princípio da seguinte maneira. O carro tem motor, ou seja, o motor não é um carro. Por exemplo, o cachorro é um animal. O cachorro ele tem nome, peso e sexo. Tá? Num exemplo bem comumente usado, eu tenho a definição de uma classe pessoa, que é a classe base, classe pai ou superclasse, e as classes derivadas ou subclasses, pessoa física, pessoa jurídica. Nessa hierarquia de classes, eu tenho a herança e aqui eu tenho o princípio E1, porque pessoa física é uma pessoa e pessoa jurídica é uma pessoa. Dessa forma, no princípio da substituição de Liskov, eu posso utilizar pessoa física no lugar de pessoa e pessoa jurídica no lugar de pessoa. Vamos agora a um exemplo prático aonde a aplicação do princípio da substituição de Liskov vai ser feita de forma correta. Vamos supor que eu defini duas classes, conta e conta poupança. A classe conta poupança, ela é uma conta que tem características especiais. Logo, a classe conta poupança é uma conta. E dessa forma, a classe conta poupança herda da classe conta, onde a classe conta é a classe base e a classe conta poupança é a classe derivada. Na implementação, eu defini na classe conta a propriedade ADI, os métodos, na verdade, o construtor conta e o método saque. E a classe conta poupança, ela vai sobrescrever o método saque. Se o princípio LSP, ou seja, o princípio da substituição de Liskov estiver correto, eu vou poder usar objetos do tipo conta poupança no lugar de objetos do tipo conta, sem ocorrer mudança de comportamento. Então, vejamos a implementação. Aqui eu tenho uma solução criada no Microsoft Visual Studio Community, que é uma versão equivalente à versão Professional do Visual Studio, que você pode baixar gratuitamente no site da Microsoft. Então eu defini uma classe conta com um construtor, onde eu estou atribuindo um ID, eu tenho uma propriedade virtual ID e uma propriedade virtual saque. Eu defini virtual aqui porque elas vão ser sobrescritas na classe derivada. Então essa é a minha classe base, que é a classe conta. A classe conta poupança, ela é uma conta, então ela está herdando da classe conta, está sobrescrevendo o override, o método saque, e está no seu construtor recebendo a identificação da classe base. Quando eu for utilizar para verificar se o princípio da substituição de Liskov está corretamente aplicado, se ele realmente vai funcionar aqui, primeiro eu estou criando uma instância da classe conta. Né? Deixa eu aumentar aqui para você ver. Então aqui eu crio uma instância da classe conta, que é a classe base, e uso o método saque. Então eu tenho um objeto C1, que é do tipo conta, né, que está realizando um saque na conta. Se o princípio estiver corretamente aplicado, eu vou poder substituir a instância da classe conta, que é a classe base, pela classe derivada, que é a classe conta poupança. E aqui eu vou poder usar objetos da classe derivada no lugar de objetos da classe base. E tudo vai funcionar corretamente. Aqui eu vou realizar um saque na conta poupança e aqui eu vou realizar um saque na conta. Então eu tenho um readline aqui. Então o destaque é que aqui eu estou usando a instância da classe base e aqui eu estou usando a instância da classe derivada.
Então, se o princípio estiver correto, as classes base devem poder ser substituídas por suas classes derivadas, ou objetos das subclasses devem poder substituir objetos das classes bases. É isso que está ocorrendo aqui. Então, se eu executar, isso tem que funcionar corretamente. Espera aí, eu tenho que definir aqui, né, que o meu projeto principal é o LSP. Agora sim, vamos executar. Ó, realizando um saque na classe conta. Tá? Agora vamos realizar um saque na classe conta poupança usando uma instância da classe derivada. Realizando um saque na conta poupança. Saque na classe derivada conta poupança. Eu estou usando o método da classe base para fazer esse saque. Então, aqui o princípio da substituição de Liskov está sendo aplicado corretamente e eu posso dizer que essa definição de herança está correta. Vejamos agora uma violação desse princípio. Nem sempre um conceito de herança é aplicado de forma intuitivamente, porque aqui é quase intuitivo que uma conta poupança é uma conta. Muitas vezes a intuição nos engana. Então, aqui nós temos um exemplo onde eu tenho uma violação do princípio com base em um erro da aplicação de herança. Então, vamos supor que eu tenho uma classe quadrado e uma classe retângulo. Então, o quadrado, ele é um retângulo especial. O retângulo é definido por altura e largura, e o quadrado, na verdade, é um retângulo que tem a largura igual à altura. Isso é intuitivo. Dessa forma, eu posso definir uma classe retângulo e uma classe quadrado, que herda da classe retângulo e herda seus métodos. Então, na classe retângulo, eu defini as propriedades altura e largura, e o método área, que vai calcular a área. Então, para calcular a área do retângulo, eu informo a altura e a largura, uso o método área e ele vai devolver a área do retângulo, que é a altura vezes a largura. A classe quadrado, ela vai herdar da classe retângulo e vai sobrescrever os métodos. Ele vai sobrescrever as propriedades, né? Sobrescreve e define largura igual à altura. Então eu tenho que fazer um ajuste na definição da classe quadrado, porque a largura do quadrado é igual à altura. Feito isso, se o princípio LSP estiver ok, eu vou poder usar uma instância de quadrado no lugar de retângulo para calcular a área do retângulo e não vai implicar em mudança de comportamento. Vamos então à implementação. Eu criei aqui um outro projeto chamado LSP Violação, onde eu defini uma classe retângulo com duas propriedades. Deixa eu aumentar para você poder ver melhor. Largura e altura, e a área, que multiplica a altura vezes a largura. A definição da classe quadrado, ela herda do retângulo, né? E sobrescreve a altura e a largura, porque ele tem que fazer a altura igual à largura, né? A altura tem que ser igual à largura, porque é um ajuste que eu tenho que fazer na classe quadrado, porque um quadrado possui altura igual à largura. Então esse aqui é um ajuste necessário. Feito isso, quando eu for utilizar e eu for calcular,
Primeiro, eu crio uma instância de retângulo e calculo a área. Atribuo o valor, crio um objeto R1 do tipo retângulo, atribuo a altura, a largura e depois exibo aqui o valor da altura, da largura, da altura e o cálculo da área. Ele vai multiplicar a altura vezes a largura e vai exibir o valor. Tudo bem. Se o princípio estiver correto, eu vou poder, no lugar da classe base, que é retângulo, usar uma instância da classe derivada para calcular a área do retângulo. Então, eu vou criar um objeto R2 do tipo quadrado, vou atribuir a altura, a largura e o resultado vai ter que ser igual. Vamos ver se isso está funcionando corretamente. Vamos executar. Opa, eu tenho que vir aqui na Solution e definir a violação aqui como princípio, o projeto que vai ser iniciado. Agora sim, vamos executar. Ó, a primeira parte, deixa eu voltar aqui para poder acompanhar. Show. Tá, a primeira parte foi executada aqui, ó. Criei uma instância de retângulo, atribuí a largura e a altura e a área, como era de se esperar, usando a classe base, largura vezes altura, 5 vezes 4, 20. A área do retângulo é 20. Agora eu vou calcular a mesma área do retângulo usando a classe derivada. Tem que funcionar se o princípio LSP estiver correto. Vou pressionar aqui um Enter. E olha só o resultado. Calculando a área do retângulo usando a classe derivada. Quando eu atribuo a altura 4, em primeiro lugar, ele vai ajustar a altura igual a largura, que vai ser 4. E da forma que foi implementada, quando eu defino a largura, ele vai igualar tanto a largura como a altura e o resultado vai dar incorreto. Então aqui eu tenho uma violação, eu estou quebrando, houve uma modificação no resultado. O resultado esperado era 20 e aqui está sendo 25. Então, essa definição de herança não está correta. Ou seja, um quadrado ele não é um retângulo. Embora na sua definição formal nós possamos entender dessa forma, na implementação eu não posso definir o quadrado, uma classe quadrado herdando de uma classe retângulo. Para corrigir isso, na definição da classe, eu teria que não utilizar a herança aqui. Correto? Dessa forma, nós vimos que o princípio da substituição de Liskov, ele diz que uma classe base deve poder ser substituída por sua classe derivada. No exemplo da violação, a classe base seria o retângulo, o quadrado é a classe derivada. Concluímos então que o quadrado não é retângulo, porque ao usar uma instância de quadrado, o código é quebrado, houve uma violação. A conclusão que chegamos é a seguinte: neste caso, um quadrado não é retângulo. E ao aplicarmos o princípio E1 da herança de forma automática, vimos que ele não funciona para todos os casos. A instância da classe quadrado, quando usada, quebra o código produzindo um resultado errado. Isso viola o princípio de Liskov, onde uma classe filha, que é a classe quadrado, deve poder substituir uma classe base, que é a classe retângulo. Nós vimos que não funciona. Então esse princípio ele nos diz que as relações de herança devem ser baseadas no comportamento externo de tipos e não sobre as características de objetos do mundo real. Tá? Porque, apesar de um quadrado ser um retângulo, o comportamento externo das duas representações é incompatível. Portanto, a herança é inválida. Esse é um problema que se aplica a quadrados e retângulos, a círculos e elipses e muitos outros objetos físicos que
talvez você queira modelar usando uma linguagem de programação orientada a objetos e aplicar o princípio de herança, e ele não vai funcionar. Dessa forma, a herança ela é uma ferramenta poderosa, mas você deve tomar cuidado e considerar o comportamento externo antes de aplicá-la. E o princípio das substituições de Liskov te dá uma ferramenta para fazer essa verificação. Creio que dessa forma esse princípio foi entendido, né? Porque embora tendo uma formulação tanto complexa, a sua definição e aplicação é relativamente simples. É isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima!